Plano de 3 semanas para ter sonhos lúcidos, passo a passo para deixar bem fácil para quem está chegando e não sabe por onde começar, tá? Esse plano ele vai fechar todos os pilares essenciais para um onironauta, que é um explorador de sonho, ter essa experiência nessas 3 semanas e, continuando a prática, ele aumentar a frequência, aumentar a vividez, aumentar as possibilidades do que ele pode fazer dentro de um sonho lúcido. Então vamos lá? Fala, Oneiros, eu sou o Mário. Então vamos ao plano de ação bem rápido aqui, bem resumido. Na primeira semana você vai dormir regularmente. Por que você vai dormir regularmente, né? Porque quando você coloca o seu sono de forma regular, que significa ir dormir e acordar no mesmo horário, você começa a fazer o seu corpo economizar energia. O nosso corpo está sempre procurando homeostase, equilíbrio, ele gosta de funcionar como uma empresa. Imagine uma empresa, tem um horário para fazer uma coisa, tem horário para fazer outras coisas e ela funciona em harmonia e economia de gasto de energia. Então, quando o teu corpo ele automatiza certas tarefas, ele leva isso para o inconsciente e ele começa a fazer isso de forma automática, como dirigir um carro. No começo você gasta muita energia mental, você chega em casa cansado da autoescola e com o tempo você está indo levar o seu filho para a escola e você vai dirigindo, você só entra no carro e você está dirigindo, quando vê você já está na escola, é como respirar, né? Então o corpo ele gosta muito de homeostase e a função de colocar o sono regulado é entrar nessa homeostase e economizar energia. E energia economizada é energia para ser utilizada dentro de um sonho lúcido, inclusive ter os sonhos super lúcidos, que são sonhos longos, tá? Não sonhos longos de 3 dias, aquela coisa de uma semana, que isso é mito e eu ainda faço um vídeo falando por quê. Mas comenta aqui embaixo se você já teve essa sensação de ter passado muito tempo dentro de um sonho lúcido ou semilúcido. Então a primeira semana você vai regular o seu sono, tá? Você vai colocar ele de forma regulada. Você vai ir dormir no mesmo horário e você vai acordar no mesmo horário. Aí, dependendo da idade de cada pessoa, vai de 7 horas até 9 horas por noite dormidas. Mas o importante é que esse sono esteja regular. Independente se você vai dormir meia-noite, acordar às 8 ou acordar às 9, dormir 8 horas e acordar às 6, ele só tem que estar regulado todos os dias. Tem que ter esse relógio biológico automatizado para que o sono não seja um problema na hora que você vai ter essas experiências. O sono, cara, ele tem que ser liso, tem que ser fluido, ele tem que recarregar suas energias, porque as pessoas geralmente pensam que dormindo 9 horas, mais horas, elas acabam tendo noites melhores, mas muita gente dorme o suficiente e acorda mega cansada. Isso tem a ver com sono de qualidade, que eu vou falar em outro vídeo, tá? Mas vamos voltar aqui. Dorme regular, porque você ajusta o seu ciclo biológico, você ajusta o seu relógio biológico e aí você tem mais energia para ter também os sonhos super lúcidos e utilizar algumas técnicas de controle para manter o seu sono estável e não desmoronar, tá? Que nem acontece lá no filme A Origem. Mas vamos continuar. E segue agora um trecho de uma live falando sobre essa questão do gasto energético dentro dos sonhos lúcidos, tá? Foi uma live que eu presenciei, foi feita pela doutora Bárbara Pires e o Siddhartha Ribeiro, que foi o escritor do livro O Oráculo da Noite, um neurocientista. Se você colocar Siddhartha Ribeiro aí, talvez muitas pessoas que estejam vendo esse vídeo já conheçam ele. O cara tem um nível de conhecimento absurdo, é vice-diretor do Instituto do Cérebro da UFRN e biólogo neurocientista, tem muito conteúdo sobre o assunto. O cara que estuda leva muito a sério. E aí eu participei dessa live e fiz uma pergunta para ele, tá? Então vou mostrar essa pergunta agora, esse trecho desse vídeo que eu coloquei lá no Instagram, @oneiroworld. O gasto energético no sonho lúcido é o mesmo do sonho típico, Siddhartha? Não. O sonho lúcido geralmente acontece num super sono REM. Um sono REM com forte regulação autonômica, muita variação cardíaca, muita variação da frequência respiratória, muita ativação do córtex pré-frontal. E quando a pessoa termina o sonho, ela geralmente está cansada. Daí vem a responsa de trabalhar bem a nossa energia em vigília para a gente ter ela disponível para ter um super sonho lúcido. A segunda coisa que você vai fazer nessa primeira semana também é anotar os seus sonhos. Pega um caderno, compra um diário específico para isso e começa a registrar todas as manhãs os seus sonhos, no máximo detalhes
possíveis. Se vocês conseguirem colocar o que você sentiu, o que você viu, como você reagiu a determinadas situações, o que você escolheu fazer, ou de repente você só quis observar, anota tudo. Mas Mário, eu não consigo ter nenhum sonho. É mentira, todo mundo tem sonhos, a gente só não lembra, a memória de sonho ela é muito volátil. Cara, quando a gente acorda, a gente lembra de alguma coisinha. Passou o tempo, a gente não lembra de mais nada. Mas muita gente já acorda e ela tá tão preocupada com o dia a dia dela que a mente dela já considerou que o sonho não é uma coisa para se lembrar de uma forma constante. Então, por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer no começo é ir dormir. Quando você deitar, você vai falar para você mesmo: essa noite eu vou ter um sonho e eu vou lembrar pela manhã que eu tive um sonho e eu vou lembrar dos meus sonhos. O cérebro, ele aceita esse comando e aí ele vai começar a estimular a sua memória para lembrar disso. E aí você vai lembrar de um pequeno sonho rápido que aconteceu. Você vai acordar, não vai tomar café, não vai fazer nada, vai lá e registra o seu sonho. A partir disso, quando você registrou o seu sonho, a sua mente ela vai colocar um quadradinho para falar, ó, sonho, a lembrança do sonho é importante. Um quadradinho. Lembra do filme Divertidamente? Onde cada experiência somava um quadradinho para uma determinada característica? É isso, o quadradinho da memória tá cada vez mais que você anota isso. E outra qualidade que anotar os sonhos ela te entrega é que os seus sonhos ficam mais vívidos. Como a memória que aconteceu das coisas que você foi registrando, ela estimula a tua memória de uma forma que você começa a perceber um aumento considerável em 1 ou 2 semanas de sonhos que você lembra. Você começa a lembrar de 3, 5 sonhos por noite, tá? Não é por semana, é por noite. E aí você começa a anotar isso, a pessoa quase vira uma escritora, tá? Mas não precisa dedicar tanto tempo assim, de repente você só tem 10 minutos pela manhã para anotar, tá ótimo. Faz isso na primeira semana. Beleza, feito isso, agora você tem a primeira semana completa, você vai fazer isso direto todos os dias, como se fosse uma academia, só que muito mais leve, né? Que você vai acordar e fazer isso. Uma coisa muito boa que aumenta ainda mais, o que dá um up, é uma dica bônus essa aqui, é você começar, eu tava olhando pro nada aqui, tem que olhar pra câmera, e aí você anota, pega o teu celular ali, tira da tela azul, coloca no modo noturno sempre antes de dormir. Essa luz azul ela estimula a orexina e deixa a sua mente mais ativa, porque ela entende que é de dia, tá? Ela estimula o cérebro a achar que é de dia e tira o seu sono. Então já coloca numa luz laranja, tem vários aplicativos falando sobre isso. Coloca na luz laranja, bota no modo noturno também, ou modo leitura, para alguns telefones a questão de deixar na luz de laranja, ela tira aquela luz azul. Então aí você acorda ali de madrugada lembrando um sonho, o que você faz? Você abre o seu bloco de notas no celular e coloca as ideias chaves principais. Na noite passada eu tive um sonho cinematográfico muito foda, muito vívido, não foi lúcido, e aí o que eu fiz? Eu fui anotando algumas características, coloquei plantação de aliens, coloquei robôs gigantes, guerra futurística, e essas palavras-chave, quando eu acordei, se eu não tivesse anotado, eu não lembraria dos detalhes. Elas são gatilhos para quando você ler elas, você vai lembrar de todo o resto do sonho. Então, se você só acordou e está morrendo de sono e você, de repente, ainda falta mais 2 horas para você acordar de vez, o que você faz? Pega o celular, coloca palavras-chave, sei lá, biscoito, golfinho e montanha com vulcão com larva azul. Tanto faz. Coloca lá que de manhã você vai utilizar essas palavras, você vai olhar e falar: caramba, realmente aconteceu isso. Se você não fizer isso, você vai começar a perceber que você não vai lembrar dos sonhos quando acorda, e não lembra dos sonhos mais antigos, tá? Mas o recente você vai lembrar. E você fez essa primeira semana 2 novos hábitos, né? Você está registrando os seus sonhos, que a memória onírica é uma base forte, uma prática forte para todos os onironautas, até aqueles que já lembram bastante e bem, eles conseguem ganhar mais detalhes quando eles começam a fazer esses registros, tomar nota disso. Tudo que a gente já consegue fazer pode ser melhorado, tá? Coloca isso em mente que vai dar muito bom. Eu tava meio vesgo olhando para o outro lado aqui, tô olhando para a câmera agora de novo. Aí na segunda semana o que você vai fazer? Vai continuar aplicando tudo que você fez na primeira semana, e na segunda semana você vai começar também a fazer. As suas memórias vão começar a aumentar e aí você vai ter 10 sonhos no mínimo por semana. E aí com isso você vai começar a fazer testes de realidade, tá?
Eu escrevi isso no e-book Oniro World, manual básico e prático para ter sonhos lúcidos. Vou deixar o link aqui embaixo, assim como o post que eu me inspirei para fazer esse vídeo aqui no YouTube, tá? Ou no IGTV, que eu vou colocar lá também. E aí você vai encontrar lá tudo certinho, tudo organizado. Mas aí o que você vai fazer? Vai começar a fazer testes de realidade nos seguintes horários: 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Se o seu sono for diferente e você acordar 10, modifica isso para 1 hora, mas dá um espaço de 3 em 3 horas em cada teste de realidade. E o que são testes de realidade? São verificações para você questionar a realidade e saber se você está num sonho ou não. Pô, Mário, mas é óbvio que agora que eu tô assistindo seu vídeo aqui, eu não tô num sonho, isso aqui é a realidade. Será? Eu não tô com aquele papo de, é Matrix, a gente tem que sair da Matrix, blá blá blá, tamo na Matrix, aquela coisa good vibe. Eu tô falando que você considera também, dentro de um sonho normal, que aquilo era realidade. Quem nunca sonhou que tinha muito dinheiro e quando acordou, cara, que merda, não sonhei com aquilo. Então, no sonho, a tua mente considerou que era tudo real. O fator crítico é tão reduzido ao ponto de você começar a achar normal. Um elefante rosa, a tua mente ela concebe como real. E ela não liga, ela continua seguindo o enredo, vivenciando uma vida que é totalmente diferente da sua em vigília. O sonho lúcido, quando você fica lúcido, você sabe que você tem uma vida de vigília diferente daquela ali. E aí é o clique, você percebe que é um sonho lúcido e explora como você quiser. Mas vamos lá, você começa a fazer esses testes de realidade da seguinte forma: vai lá nos seus relatos de sonhos que você fez na primeira semana e começa a procurar coisas incomuns, padrões de sonhos incomuns. Esses padrões vai servir para você utilizar como teste de realidade também. Se todo dia, se a maior parte dos seus sonhos teve um gato preto é o seu gatilho. Coloca esse gato preto num wallpaper. Se você tem um gato preto, sempre que você for brincar com ele, ou sempre que você for dar comida para ele, ou nesses horários, você lembra desse gato preto e falar: da próxima vez que eu ver um gato preto, eu vou fazer o seguinte. E aí você começa a fazer os testes de realidade, que são alguns. Por exemplo, você coloca a mão na boca e no nariz, lava a mão primeiro, e aí você colocando a mão na boca e no nariz, você tenta respirar. Num sonho lúcido, você consegue respirar mesmo fazendo isso, tá? Tem aí por aí uns 3 testes de realidade na mão, no gatilho ali para você utilizar, porque alguns podem falhar, como por exemplo, tentar atravessar uma mão na outra, que é um bem conhecido, contar os dedos. Às vezes as pessoas contam os dedos e ela tem uma característica muito real nesse sonho lúcido, que real é o quê? É bem parecido com a vigília, nada tá voando, não tem elefante rosa, e ela vê as mãos delas, ainda tem 10 dedos, então ela considera que é normal e ela perde a lucidez. Então, conta o dedo, tenta atravessar uma mão na outra e faz essa do colocar a mão no nariz e na boca para tentar respirar. Porque ali, de repente, você ainda respira. E aí, quando você percebe isso, você fica definitivamente lúcido. E a partir disso, você pode utilizar técnicas de controle para manter esse sonho mais longo e não desmoronar, que eu vou fazer em outro vídeo. Quer dizer, vocês querem ver técnicas de controle dentro de um sonho lúcido também? Comenta aqui embaixo que eu vou ajudar vocês com isso. E por fim, a última semana, a terceira semana, o que você vai fazer é o seguinte: você vai manter toda a rotina da primeira semana e da segunda semana. Agora você é um onironauta, cara, dedicado e disciplinado, e já com algumas experiências de sono, tá? De sono. Experiência de sono é muito além de sonho lúcido. Isso que é o mais legal quando a gente entra na prática do sonhar. A gente tem hipnagogia, tem hipnopompia, tem paralisia do sono, que talvez não seja uma coisa muito legal para muitas pessoas, mas está também relacionada ao sono desregular, ansiedade, estresse, depressão. Esses quadros podem levar à paralisia. Mas voltando aqui ao assunto, na terceira semana você vai estar mantendo a prática das 2 primeiras semanas, e com isso você vai pegar uma técnica de indução. E aqui do nosso plano de ação eu peguei a Mild, a mnemônico, vou deixar aqui a tradução dela, mas agora eu esqueci. E essa Mild, ela tem como objetivo utilizar a memória retrospectiva, se eu não me engano, que é o seguinte: você fala que tem que acordar no outro dia de manhã para levar o seu filho para a escola. Cara, você deita, às vezes você acorda num nível de urgência natural, você não precisa nem de despertador. É a mesma base que a gente vai utilizar com essa técnica.
No meio da noite você vai acordar rápido, você acorda sempre depois de um período REM ali, a gente dá uma acordada. As pessoas não lembram, algumas pessoas dormem direto porque está num nível de cansaço muito alto, mas muitas pessoas acordam, tem vários despertares curtos ali pela noite. E esse despertar sempre com frequência acontece depois do sono REM, de um ciclo REM, que são vários por noite. A gente acorda desse pequeno ciclo REM, lembrando de um sonho curtinho. Então você está indo dormir e você vai pensando, quando eu adormecer, eu vou lembrar desse sonho. E você começa a imaginar você interagindo dentro desse sonho que você teve agora. E muita gente com isso consegue voltar para o mesmo sonho. Quem aí já conseguiu voltar para o mesmo sonho? Depois que acordou rapidinho, voltou e dormiu. Essa técnica você consegue ter de forma volativa. Você começa a ter um controle disso e voltar para o mesmo sonho. E essa volta para o mesmo sonho, você tendo feito os testes de realidade, dando aquele pico de presença no teu córtex cerebral, que na maioria das vezes fica desativado. Para a maioria das pessoas ele fica desativado ou com um estímulo bem baixo durante um sonho. Numa pessoa que está praticando sonhar, que está praticando essas técnicas, isso aumenta. A chance dela ter um sonho lúcido é muito grande. Um sonho lúcido espontâneo, onde ela vai repetir o que ela está fazendo nesses testes de vigília ao longo do dia, e aí ela fica lúcida. Então vamos lá, terminou, é isso. Você fez o primeiro, vamos fazer um resumão. Primeira semana você vai dormir regularmente, independente de que horas você vai dormir, mas você acorda também num horário correspondente a que você descanse bem, né? Depois você, na mesma primeira semana, você vai conseguir um caderno ou um diário personalizado. É interessante que esse diário, quando você olha para ele tem um significado para você, que você olha para ele e fala, aquele ali é o meu diário de sonho, é o meu diário como um onironauta, é o meu diário onírico, ou também chamado como sonhário. E você começa a registrar tudo, como eu já expliquei. A segunda semana você vai continuar praticando essas coisas e você vai acrescentar o teste de realidade com tempos passados de 3 em 3 horas. Então o padrão que eu criei foi fazer 9, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, 9 da noite. Mário, mas 9 horas eu tô indo dormir, ou eu tô indo dormir 8 horas da noite. Faz então um pouquinho mais cedo. Se você tá indo dormir 8 para acordar 4 ou 5 da manhã, de repente você faz 6 da manhã, faz 9, faz meio-dia, faz 3 e faz 6 e finaliza. E aí você vai dormir lá pelas 8 horas, tá? É isso. Quem gostou dessa dica aqui, desse passo a passo, comenta aqui que isso vai estar me ajudando pra caramba a trazer mais conteúdos pra vocês. Eu tô diariamente praticando, estudando muito a arte de sonhar. E assim como vocês, eu não sou um sonhador natural, eu não tenho isso de forma natural. Eu tenho que utilizar muitas técnicas, mas o meu objetivo, a minha meta final é ter isso de forma natural e ser um puto neuronauta. Algumas pessoas já consideram que eu sou, mas pra mim eu tenho muita coisa pra aprender ainda, muita coisa pra aprender. E essa é a parte mais legal dos sonhos lúcidos. Nós nem começamos ainda, tá? Então comenta aqui embaixo, eu vou deixar todos os links aqui embaixo do Instagram, do post específico falando sobre isso para vocês terem um resumo. Quem quiser um PDF sobre o resumo dessa aula aqui, comenta aqui embaixo que eu vou preparar também para vocês.